Sapiência, o canal da sabedoria. Olá, amantes do conhecimento. Eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador deste canal. Na aula de hoje vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas. Antes de iniciarmos, colocaremos novamente a nossa frase temática semanal que está dando origem ao nosso canal. A frase é: repetitio est mater studiorum. A repetição é a mãe dos estudos. É esse método que nós utilizamos para aprendermos, compreendermos e aplicarmos. Após o assunto, como sempre, nós vamos abordar uma série de exercícios para que nós possamos aplicar todo o conhecimento que nos foi dado. Certo, pessoal? Então, sem muitas delongas, vamos lá. Pois bem, antes de entrarmos no conceito, é importante que entendamos que as orações subordinadas, elas se dividem em três: substantivas, adjetivas e adverbiais. Nesta aula, iremos abordar as substantivas. É um assunto longo e complexo, como eu havia falado, mas é possível de entender desde que nós prestemos atenção máxima, certo? Antes de entrarmos no conceito, é importante que recordemos alguns conceitos. Por exemplo, entender o que é oração, certo? Oração é uma proposição ou um enunciado que gira em torno do verbo. Esse enunciado pode ter sentido completo ou incompleto. A importância do enunciado se dá justamente na presença do verbo. Então, quantos verbos houver na proposição ou no enunciado, determinará o número de orações, ok? Já com relação à palavra subordinadas, né? A própria palavra por si só é explicativa. Ela depende, é uma oração dependente de uma outra. Essa outra nós chamamos de oração principal, certo? E com relação ao termo substantiva, é que toda oração subordinada, ela assume valor de substantivo. Isto é, na prática eu posso usar um substantivo, um nome ou um pronome no lugar daquela oração, certo? Então, só relembrando, oração gira em torno do verbo, subordinada depende de uma oração principal e substantiva porque toda oração subordinada exerce o valor de um substantivo ou pronome. Vamos lá agora ao conceito, entendermos, depois que explicamos cada palavra, cada termo, vamos agora ao conceito geral, né? As orações subordinadas substantivas são aquelas que desempenham o papel de substantivo na frase, certo? Então, aquela ideia, né? Nós falamos aí de frase, entendamos aí a diferença entre frase e oração. É importante. Falamos um pouco da oração, que gira em torno do verbo. Já a frase é uma proposição ou enunciado que tem sentido completo. Não importa se esse enunciado é formado apenas de uma palavra ou um conjunto de palavras, contanto que tenha sentido completo, né? Por exemplo, eu posso ter a palavra socorro, ponto de exclamação. Alguém fala, socorro! Você constrói mentalmente uma frase a partir dessa única palavra. Qual é a frase que nós montamos mentalmente? Alguém está pedindo ajuda, certo? Então, mentalmente nós construímos um conjunto de palavras a partir dessa palavra socorro, que não é nome de pessoa. Aí está o socorro com ponto de exclamação, certo? Então, a frase em si, essa palavra socorro passa a ser uma frase. Mas ela é oração? Não, porque não tem a presença do verbo. Veja, o que faz de um pronunciamento, uma proposição, frase, é que ela tenha sentido completo, seja uma palavra ou não. No caso da oração, é a presença do verbo, mantendo o sentido completo ou não. Só para exemplificarmos, para não ficar somente no conceito. Eu estou reticências. Né? Se eu falo essa frase, logicamente eu posso chamá-la de oração. Beleza, porque tem o verbo estou. Mas posso chamar de frase? Não, porque não tem sentido completo. Você perguntaria logo, estou o quê? Fraco, com sede, com fome, etc, etc. Certo, pessoal? Está aí a diferença entre frase e oração. Veja,
como sempre falamos, língua portuguesa não é somente entender o assunto vigente, o assunto que está sendo tratado, mas muitas vezes para entender o assunto vigente é necessário recordar outros tantos assuntos para mantermos uma cadeia, uma ligação entre eles. Falando da classificação das orações subordinadas substantivas, certo? Elas são 6. Temos as subjetivas, apredicativas, completivas nominais, objetivas diretas, objetivas indiretas e apositiva, certo? Então nós temos esses 6 que vamos comentar agora uma por uma e exemplificar. A oração subordinada substantiva subjetiva parece até um palavrão, né? 4 palavras, né? Para entendermos, né? Cada uma. As orações subordinadas substantivas subjetivas exercem o valor de sujeito na oração principal, certo? Então você vai ter lá a oração principal, aquela que é uma oração que nós podemos chamar de a mais importante, e temos a oração dependente dessa oração principal, que nós chamamos de subordinada substantiva, certo? Só que é uma subordinada substantiva subjetiva, porque ela vai funcionar como sujeito da oração principal. Isso nos vem um questionamento. Questionamento não, na verdade uma tese, né? Primeiro, percebemos que na oração principal ela não tem sujeito. Por que eu falo isso? Porque a própria expressão já diz, oração subordinada substantiva exerce o valor de sujeito. Logicamente, na oração principal não tem o sujeito. E toda oração, em via de regra, tem que ter o sujeito, ou seja, aquele que pratica ou sofre uma ação, certo, pessoal? É importante ficar bem compreendido isto, certo? Então, só repetindo. Então, as subjetivas exercem valor de sujeito, isto é, na oração principal não vou ter sujeito. Se não tem sujeito, em via de regra geral, toda oração precisa ter um sujeito, então a subordinada subjetiva irá funcionar justamente como sujeito da oração principal. E aí temos o exemplo. É fundamental que você chegue antes à reunião. É fundamental que você chegue antes à reunião. Você vê, é fundamental. O que é fundamental? Que você chegue antes à reunião. Quando você faz a pergunta quem, o que ou o que antes do verbo, essa pergunta é para encontrar o sujeito, né? Você fez essa pergunta a primeira oração. O que é fundamental? O que é fundamental? Resposta, que você chegue antes à reunião. Então veja, essa parte aí é fundamental, eu chamo de oração principal, ou seja, aquela mais importante. E o restante, é a parte que está em negrito, certo? Que você chegue antes da reunião, nós chamaremos de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Se alguém nos pedisse para que explicássemos por que a oração subordinada, substantiva, subjetiva, a explicação é óbvia. É oração porque tem verbo, gira em torno do verbo. É subordinada porque depende da oração principal. É substantiva porque eu posso substituir tudo isso, dentro do contexto, por um nome ou por um pronome, certo? Por exemplo, eu posso dizer assim, é fundamental isso ou isto, certo? Tudo isso você vai compreender o que é isso ou isto, que você chegue antes da reunião, certo? Então você pode substituir por um nome ou um pronome. No caso aí eu substituí, ficou mais claro, por um pronome, que é a função própria, né, do pronome. Então você tem aí, e é subjetiva porque a oração subordinada funciona como sujeito da oração principal. Pronto, ficou bem explicado, certo, pessoal? Se ficar alguma dúvida, escreva aí para nós, né? E a propósito, já se inscreva também no nosso canal para que possamos continuar fazendo esse trabalho, certo? E melhorar a qualidade. Qualquer comentário e sugestão é bem-vinda para que nós possamos cada vez mais partilharmos o conhecimento, pois o próprio nome do canal é este, Sapiência, certo? Então está aí bem explicado
Oração porque gira em torno do verbo, subordinada porque depende da oração principal, substantiva porque pode ser substituída por um nome ou um pronome, subjetiva porque funciona como sujeito da oração, certo? Estamos fazendo aqui análise sintática, certo? A relação em que uma palavra, uma oração exerce com a outra, né? De dependência ou de coordenação. No caso aqui, nós estamos falando de dependência, subordinação, certo? Então está aí explicado. Nosso primeiro tipo de oração substantiva, subordinada substantiva, que é a subjetiva, certo? Em via de regra, normalmente os concursos pedem somente a última parte, porque o restante fica subentendido. Os 6 tipos vai ser sempre oração, subordinada, substantiva. Então, para ganharmos tempo, né, fala logo diretamente a oração subjetiva. O restante fica subentendido nas entrelinhas. Certo, pessoal? Então, vamos aí à segunda classificação, predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa. Daqui a pouco eu vou passar uns macetes interessantes. Eu quero só trabalhar parte por parte e depois eu vou fazer um macetezinho para que vocês possam assim memorizar mais rápido, certo? Porque todo conhecimento se dá pela memorização e pelo entendimento. Você precisa memorizar, porque a informação precisa estar na sua cabeça, na sua memória, mas também precisa compreender, entender o que você memorizou, certo? As orações subordinadas substantivas predicativas exercem o valor de predicativo do sujeito, ou seja, aquilo que se revela sobre o sujeito da oração. Exemplo, nosso desejo é que ela vencesse o campeonato. Pessoal, o predicativo do sujeito são adjetivos. Normalmente, o verbo é um verbo de ligação ou verbo auxiliar. Nós temos na nossa gramática quatro verbos básicos que funcionam como verbo de ligação ou verbo auxiliar, que nós chamamos, certo? No caso aí, seria verbo de ligação. Verbo auxiliar quando tem o caso do verbo composto, dos verbos, né? Um principal e um auxiliar. Então, esses 4 verbos auxiliares são ser, estar, ter e haver. Repetindo, ser, estar, ter e haver, flexionado. E algumas gramáticas, né, também colocam mais 3 para acrescentar essa lista, que muitas vezes exercem o valor de auxiliar, ou melhor dizendo, verbo de ligação. Quais são esses 3? Permanecer, andar, parecer. Pegando só o exemplo andar, né, que normalmente ele é um verbo transitivo, ou seja, indica movimento. Mas veja nessa frase, ele andava triste. O verbo andar aí, flexionado, ele não indica um movimento, ele indica um estado. Eu posso substituir mentalmente pelo verbo estar. Ele estava triste. Veja, o verbo andar está funcionando como o verbo estar, que é o verbo originariamente auxiliar, certo? Ou melhor dizendo, verbo de ligação. Então, só repetindo, você tem os verbos originais, oriundos, né, genuínos, na sua propriedade, são eles ser, estar, ter e haver. E temos outros 3 que às vezes funcionam como um desses 4, que é o verbo permanecer, andar, parecer, certo? Alguns gramáticos vão colocar, lembre-se que a língua é dinâmica, né? Embora se coloque 3, existem outros, por exemplo, o verbo ficar, né? Tudo depende da estrutura da frase, o modo como se elaborou a frase, né? Nós estamos colocando esses 4, que são os genuínos, temos mais 3, que alguns gramáticos já abordam de forma clássica, né? Já reconhecida pelas gramáticas, mas temos outros, certo? Então, atenção que mesmo um verbo transitivo, que em geral indica movimento, ele pode indicar um estado ou característica do sujeito, certo? Mas podemos falar posteriormente, quando falarmos em uma aula vindoura, sobre verbos, a classificação verbal. Poderíamos falar um pouco mais. Escreva aí pedindo sobre esse assunto. Seria interessante essa nossa interação, certo?
Então, voltando aí ao nosso assunto. As orações subordinadas, substantivas, predicativas, elas vão funcionar como predicativo do sujeito. Ou seja, vai ter um verbo de ligação e um adjetivo. É justamente o predicativo do sujeito, é um adjetivo, vai reforçar a ideia de caracterização ou qualificação do sujeito. Quando falamos aí, né? Nosso desejo é que ela vencesse o campeonato. Veja, nosso desejo. Já de cara, pessoal, eu não posso chamar esse exemplo de oração subjetiva, porque na oração principal, nosso desejo tem sujeito. Faça a pergunta ao verbo. O que é, ou o que é ela vencesse o campeonato? Aliás, qual é o nosso desejo, né? Você faz aí, qual é o nosso desejo? É que ela vencesse o campeonato, certo? Então, você fazendo essa pergunta, o que, quem, no caso aí, para a pessoa quem é que ela vencesse o campeonato, você tem como resposta nosso desejo. Portanto, o sujeito que não pode ser subjetiva, certo? É importante que vocês façam a diferença. Na subjetiva não há sujeito na oração principal. Outra dica que eu não falei anteriormente, mas já vou antecipar, certo? É que toda oração subordinada sempre vai ter a conjunção que, ou às vezes a conjunção se, certo? Se. Mas em geral é utilizado a conjunção que, certo? Então fica aí uma dica interessante para que vocês já de cara já matem. Então a partir daquele que, do SE, né? Do SE, do C, e o restante que se liga após, você vai considerar como oração subordinada. Né? E aí vejamos o tipo de subordinada, mas já de cara você já vai saber, né? E antes do que você vai colocar como oração principal. Agora cuidado, viu? A língua é dinâmica e depois nós vamos ver alguns exemplos em que algumas partes antes do que não vai ser a oração principal. Em via de regra, entendamos como é o caso do exemplo aí, nosso desejo é que ela vencesse o campeonato, certo? Então, nesse caso aí que está bem simples a frase direta, antes do que eu chamo de oração principal, que ela vencesse o campeonato, oração subordinada, substantiva, predicativa. Veja, aí está caracterizando, aliás, nem caracterizando, indicando uma motivação. A motivação também é uma caracterização, certo? Repetindo, nosso desejo é que ela. Veja aí o verbo de ligação na oração principal. Né? O vencer-se, aí a ideia de movimento, porque há uma ação no campeonato, e aí você pode imaginar qualquer tipo de esporte, certo? Há um movimento dentro dessa oração. Então veja, o que caracteriza a oração subordinada predicativa é que na oração principal tenha um verbo auxiliar, certo? Tenha um verbo auxiliar. Igualmente a subjetiva, só que na subjetiva não há sujeito na oração principal. Na predicativa o sujeito está presente. Mas ambas têm o verbo de ligação. Fica aí um detalhe para vocês, certo? Item 3, né, outro tipo de classificação, a completiva nominal. São as orações subordinadas substantivas completivas nominais possuem o valor de complemento nominal. O nome já diz, pessoal, às vezes é complicado, mas se você olhar, completa o sentido de um nome. Ou seja, vou ter um nome e vou ter uma informação após esse nome. Por isso que nós chamamos essa informação após o nome de complemento nominal, certo? Sendo sempre indicada por uma preposição. Aí já entra outro detalhe. Veja, na subjetiva não tem sujeito. Na predicativa tem sujeito. Ambas, tanto subjetiva quanto a predicativa, tem a presença do verbo de ligação, que é um verbo ser, estar, ter ou haver.
No caso da completiva nominal, você observa aí, né? Vamos ver o exemplo. Temos fé de quê? Então veja, temos, que aí é o verbo ter, certo? O sujeito é eu, sujeito oculto. Temos fé. Observe que fé é um nome, é um substantivo. Fé de quê? De que é a humanidade. Esse de que é a humanidade é um complemento da palavra fé, certo? É um complemento de que é a humanidade. Complementa o sentido. Que eu poderia colocar, nós temos fé. Aliás, errei aí o sujeito, viu? Me empolguei demais. Não é eu, é nós. É sujeito oculto, mas é nós. Quem temos? Nós, certo? Eu falei eu, né? Tá errado. Nós temos sujeito oculto, certo? Fé. Poderia colocar um ponto. Mas aí a pessoa que elaborou a frase quis completar, acrescentar mais informações. Temos fé, nós temos fé, de quê? De que a humanidade para de destruir o planeta. Certo? Temos fé de que a humanidade para de destruir o planeta. Certo? Então, você observar aí qual é o detalhe a mais, né? Além da presença da conjunção que nas duas anteriores existem, você observa que antes do que, agora na completiva nominal, tem uma preposição. Então, a partir da preposição para o restante final, você vai chamar essa parte aí, da preposição junto com o que, de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, certo? E o que vem antes da preposição chamaremos de oração principal. Temos fé, certo, pessoal? Então veja, toda oração completiva nominal antes da conjunção que vai ter a preposição de e sua variação, sua flexão, certo, pessoal? Então fica aí esse detalhe. Só resumindo esse slide, subjetiva, a oração subordinada funciona como sujeito da oração principal. Predicativa, a presença do sujeito na oração principal, né? Só que com a presença do verbo de ligação, tanto a predicativa como a subjetiva. Na completiva nominal, ao acréscimo aí, além do verbo de ligação, a presença da preposição de e sua flexão antes da conjunção que. Em via de regra, nós falamos que a partir do que iniciaria a oração subordinada. Já no caso da completiva nominal, a partir da preposição. A preposição que segue o nome anterior, né? Tem um nome, e aí essa informação após o nome, que é a partir da preposição propriamente dita, nós temos aí a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Certo? Prosseguindo, nós temos aí o quarto tipo de oração subordinada substantiva objetiva direta. Essas possuem valor de objeto direto do verbo da oração principal, certo? Então, a subordinada vai funcionar como objeto direto. Então, não sei se vocês lembram, né, em anos anteriores ou na vida de estudante de vocês, que algum professor de língua portuguesa deve ter passado algum macete, ou seja, 3 perguntas para encontrar o objeto direto. Então você faz a pergunta após o verbo da oração principal. O que e quem. Repetindo, o que e quem após o verbo da oração principal, certo? Quando você encontra uma resposta a essa pergunta, essa resposta nós chamaremos de objeto direto. No caso do assunto que estamos tratando, será a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vamos ao exemplo. Desejo, veja, só uma palavra funcionando como oração principal. Lembra que o que faz de um enunciado, de uma preposição, uma oração, a presença do verbo. Não importa se tem sentido completo ou não, né? No caso aí você vê que não tem sentido completo. Desejo, logicamente vem a pergunta, o que? Então as perguntas o que, quem, o que
após o verbo da oração principal, a informação ou a resposta que você encontrar vai ser chamada de oração subordinada substantiva objetiva direta, certo? O sujeito aí está oculto, né? Eu desejo, caso aí você colocaria como sujeito oculto, e a partir do que, até o final, você chamaria de oração subordinada substantiva objetiva direta. Desejo o quê? Que vocês sejam felizes. Olha a pergunta aí. Desejo o quê? Resposta: que vocês sejam felizes. Então, essa parte aí em negrito, nós chamaremos de oração subordinada substantiva objetiva direta. É claro que na hora de responder, você vai abreviando, né? Colocando por letras iniciais ou por sílabas, certo? Então, só para que fique claro, observe que no caso das objetivas diretas, comparando as demais, não tem a preposição. Então, atenção, você pode pensar, Eduardo, então não poderia ser o caso da subjetiva? Não, porque na oração principal tem sujeito. Mas pode ser a predicativa? Não. Observe que na predicativa, na oração principal, é obrigatória a presença de um verbo de ligação, que é o verbo ser, estar, ter e haver, certo? Ser, estar, ter e haver. Observe que na oração principal das objetivas diretas é um verbo transitivo direto. Tanto é que o transitivo direto obrigatoriamente pede objeto direto, que nós chamamos aqui de objetiva direta, porque trata-se de uma oração, certo? Então você faz a pergunta, desejo o quê? Só para recordar rapidinho, certo? Em gramática, todo verbo transitivo direto pede complemento, tanto direto quanto indireto, certo? O verbo transitivo direto, que é o caso que nós estamos falando, pede objeto direto. O verbo transitivo indireto pede objeto indireto, mas ambos precisam de complemento, senão ficaria aquela reticência. Desejo, reticência. É como se forçasse quem escuta, o interlocutor, pedisse e pergunta, deseja o quê, meu filho, meu amigo, meu irmão? Deseja o quê? Entende, pessoal? Então, esses verbos que estão na oração principal, eles são incompletos enquanto sentido. Pedem obrigatoriamente uma informação. Essa informação nós chamamos de objetiva direta, certo? Outro detalhe também, observe que antes do que não tem preposição. Então você já vê de cara que a preposição já é uma característica marcante das completivas nominais, certo? Quinta classificação, oração subordinada substantiva objetiva indireta. Possui o valor de objeto indireto do verbo da oração principal, sendo iniciadas por preposição. Aí detalhe, você veja, até agora nós sabíamos que quem utiliza a preposição são as completivas nominais. Já vimos que agora a objetiva indireta também pede a preposição. E aí a gente vai ver já a explicação de diferenciar se é completiva nominal ou se é objetiva indireta. Observe o exemplo agora da objetiva indireta, certo? O gerente precisa de que esteja tudo em ordem. Olha só, o gerente precisa, oração principal. Precisa de quê? Aí anotem aí essas perguntas, certo? Quando é feito as perguntas após o verbo de que, só recomeçando, a que, a quem, de quem, para quem, repetindo, a que, a quem, de quem, para quem, após o verbo, né, você vai identificar a resposta a essas perguntas como objeto indireto. No caso das orações subordinadas, objetivas indiretas ou objetiva indireta, certo? Então você faz a pergunta, o gerente precisa de quê? Olha aí, as perguntas, a que, a quem, de quem, para quem. Após o verbo, a resposta a essa pergunta você chamaria de objetiva indireta. Então, o gerente precisa, oração principal, precisa de quê? De que esteja tudo em ordem. Esse de quê, pessoal, entra
no caso semelhante com uma completiva nominal. Entra como parte da oração subordinada, certo? Então vamos ver a diferença entre as duas. Observe que você pode montar uma formulazinha, certo? Toda oração completiva nominal, eu vou ter um substantivo, a preposição, a conjunção. Então você pode colocar S mais P mais C. Ou pode colocar a palavra substantivo mais preposição mais conjunção. Vai seguir sempre essa ordem. Tendo essa ordem substantivo mais preposição mais conjunção, você tem o caso das completivas nominais, certo? Para o item 3, a classificação 3 que nós falamos. Já para a classificação 5, que são as objetivas indiretas, você vai ter sempre a ordem. Observe aí, precisa, né? Verbo, mais preposição, mais conjunção. Então você pode colocar até a fórmula, né? Verbo, V, mais P de preposição, mais C de conjunção. Ou pode colocar a palavra. Verbo, mais preposição, mais conjunção. Se você encontrar essa estruturazinha dentro de qualquer enunciado ou proposição, já sem instalar, sem piscar, classifique como objetiva indireta. Veja, as completivas você vai ter substantivo, preposição, conjunção. Para as objetivas indiretas, você vai ter verbo, preposição, conjunção, certo? E aí você já elimina qualquer outra possibilidade, porque somente essas duas vai entrar a presença da preposição, certo? Somente as completivas e as objetivas indiretas que terá a presença da preposição antes da conjunção que, certo? Última classificação, nós temos aí a positiva. Esta é a mais fácil, pessoal. Então, as orações subordinadas substantivas a positivas possuem o valor de aposto de qualquer termo da oração principal. O que é o aposto, certo? O aposto é uma palavra, uma expressão que explica o que vem antes. Um exemplo, só para não ler o que está aí no slide. Romário, vírgula, ex-jogador do Flamengo, vírgula, aposentou-se. Então, Romário, ex-jogador do Flamengo. Essa expressão, ex-jogador do Flamengo, está explicando, acrescentando detalhes sobre o sujeito. Então, essa informação que está entre vírgulas, nós chamamos de aposto, sintaticamente, né? E no caso aqui, apositiva, certo? É simplesmente uma derivação da palavra aposto. Aí o exemplo, todos pensam a mesma coisa, 2 pontos, que eu sou um vitorioso. Aí você observe que eu sou um vitorioso, está explicando a oração principal. Todos pensam a mesma coisa. Que coisa é essa? Que eu sou um vitorioso, certo? Aí vem o macete para a positiva, como eu falei que é a mais fácil, porque toda positiva sempre vai ter 2 pontos. Antes do que? Toda a positiva vai ter 2 pontos antes do que? Por exemplo, né? Fale, espero que você sempre fale uma coisa. 2 pontos. Nunca minta. Ou espero 2 coisas de você. 2 pontos. Seja verdadeiro e leal. Sempre a presença de 2 pontos, a positiva. Então, pessoal, vamos fazer um resumão para que vocês possam mentalizar e que vocês possam até anotar, certo? Então, nas orações subordinadas substantivas, né? É oração porque gira em torno do verbo, é subordinada porque depende da oração principal, substantiva porque toda oração subordinada pode ser colocada um nome ou um pronome, certo? Existem 6 tipos ou classificação das subordinadas substantivas. A subjetiva, que funciona como sujeito, ou seja, na principal não vai ter sujeito. A predicativa, que vai funcionar como predicativo do sujeito, ou seja, vai indicar uma qualidade, uma característica do sujeito da oração principal, certo? Vai indicar uma característica do sujeito da oração principal. A objetiva direta vai responder vai ser um complemento do verbo da oração principal,
A objetiva indireta vai ser um complemento do verbo da oração principal. A completiva nominal, né, vai ser um complemento do nome que está na oração principal. A positiva vai ser uma explicação da oração principal anterior. Então, qual é o macete? Você colocar assim, né? Abre duas colunas, coloca assim. Subjetiva, sujeito. Quando entender sujeito, são funções. Então, na primeira coluna você vai classificar e na segunda coluna você vai colocar a função, certo? Então, na primeira coluna, sujeito, função. Aliás, na primeira coluna você vai colocar a classificação, que é subjetiva, e na segunda coluna, a função. Então, a subjetiva funciona como sujeito. Então, subjetiva, sujeito. 2. Predicativa. Função, predicativo do sujeito. Primeira coluna, predicativa. A segunda coluna, predicativo do sujeito. Lembrando que esse predicativo do sujeito vai funcionar como uma característica, certo? Do sujeito, ou qualidade. No caso da objetiva indireta, funciona como objeto direto. A função, se cair, por exemplo, numa pergunta, perguntar qual a função sintática das orações objetivas diretas? Função, objeto, direto, certo? No caso da completiva nominal, função, complemento nominal. No caso da objetiva indireta, objeto direto. Apositiva, aposto, certo? Então, vocês podem montar assim esse resumo, né? Subjetiva, sujeito, predicativa, predicativo do sujeito, completiva nominal, complemento nominal, objetiva direta, objeto direto, objetiva indireta, objeto indireto, apositiva, aposto, certo? Então, depois disso tudo, vamos agora praticar, que de fato o que faz o conhecimento é a memorização e o entendimento. E vamos ver se agora vocês entenderam de fato, certo? Então vamos colocar agora na prática tudo aquilo que nós aprendemos sobre as orações subordinadas e substantivas com esses exercícios que nós trouxemos para vocês, certo? Vamos lá. Assinale a alternativa cuja oração subordinada é substantiva predicativa. Lembrando, na predicativa, o sujeito está presente na oração principal. Outra informação, na oração predicativa, o verbo de ligação, aliás, o verbo auxiliar está presente na oração principal. Lembra dos verbos auxiliares? Ser, estar, ter, haver, ficar, permanecer, andar. E outros que poderão funcionar como aqueles 4 que são genuínos, certo? Os 4 que realmente são, de fato, né, verbos auxiliares, ser, estar, ter e haver. Só que alguns gramáticos assinalam esses outros, né? E outros gramáticos também acrescentam até mais, certo? Então, no fundo, além desses 4, precisamos entender a relação que aquele verbo tem dentro da estrutura frasal, certo? Mas vamos lá analisar. Então, passamos essas duas informações sobre essa pergunta. Primeiro, que tem que ter um verbo auxiliar e que tem que ter sujeito na oração principal. Então vamos lá, letra A. Espero que venhas hoje. Observe que o verbo esperar é um verbo transitivo direto. Qual é a pergunta que você faz após o verbo? Espero o quê? Lembra das 3 perguntas para encontrar o objeto direto? O que, quem, que. Se você encontra a resposta para essas perguntas, você vai chamar essa informação, essa resposta, como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, certo? Então, espero o quê? Que venhas hoje. Então, espero oração principal, que venhas hoje, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, certo? Não é
a nossa questão, certo? B. O aluno que trabalha é bom. Pessoal, aí tem um detalhe. Embora nós não tenhamos falado sobre as orações subordinadas adjetivas, essa letra B é um caso. Observe aí. O aluno que trabalha é bom. Observe que a oração subordinada separou, entrou no meio da oração principal. Quem é a oração principal aí? O aluno é bom. Eu não posso chamar de o aluno como oração principal, porque o que faz de um enunciado uma oração, pessoal, a presença do verbo. O aluno tem um artigo substantivo. Então eu tenho que pensar onde é que está o verbo desse sujeito. Quem é bom? O aluno. Então observe que trabalha separou, entrou no meio da oração principal. Então, esse caso de uma pegadinha. Embora nós não tenhamos estudado, você poderia deduzir. Lembre-se que faz um enunciado, oração, é a presença do verbo. Então, você poderia achar, poxa, mas o aluno aí é a oração principal. Não, não tem verbo. Eu tenho que encontrar o verbo desta expressão aí, o aluno, certo? O caso é bom. Que trabalha seria a oração subordinada adjetiva, que não é o nosso assunto de hoje, certo? Mas foi necessário antecipar só para que vocês entendam. Que às vezes acontece de você introduzir no meio da oração principal uma outra oração subordinada, que no caso é adjetiva, certo? Então também não é a nossa questão, porque estamos falando de substantiva. Letra C. Meu desejo é que te formes logo. Tem sujeito, pessoal? Qual é o meu desejo? Ou o que é meu desejo? Né? Aí você tem aí, aliás, a pergunta, o que é que te formes logo? Meu desejo. O que é que te formes logo? Meu desejo. Então, essa pergunta antes do verbo, eu tenho sujeito. Então, primeira característica para ser predicativa, tem que ter sujeito na oração principal. A segunda característica, verbo de ligação. Ser, estar, ter ou haver. No caso aí do verbo é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele ou ela é. Certo? Então, essas duas características sinalizam que trata-se da substantiva predicativa. E aí você vê que te formes logo, indica aí um desejo, um motivo, né? Então, o motivo passa a ser uma característica do sujeito da oração principal, certo? Então, já sabemos que é a letra C. Só para o desencargo de consciência, vamos analisar a letra D. És tão inteligente como teu pai. És tão inteligente como teu pai, certo? Olha aí uma pegadinha. No caso aí eu tenho uma oração comparativa, certo? De igualdade. Por que eu não posso nem analisar? Porque eu só tenho um verbo aí. És. Eu sou, tu és. É o verbo ser, né? Tu és. Não tenho mais verbo. Então não posso analisar com este assunto. Porque para este assunto precisa-se ter, no mínimo, dois verbos. Certo? Dois verbos. No caso aí, nós só temos um. É o verbo ser na segunda pessoa do singular. Tu és. Certo? Então aí é detalhe, certo? Por isso que é preciso compreender bem, identificar nas frases a quantidade de verbos. No caso aí só um verbo, não posso nem analisar a questão. Que aí eu tenho um período simples, porque só tem uma oração. Nos anteriores eu tenho um período composto, porque tem dois ou mais verbos. No caso aí todas elas só tem dois verbos, certo? Então nossa alternativa, letra C. Caracterizou pela presença do sujeito na oração principal e do verbo auxiliar. Aliás, o verbo de ligação, porque não temos o caso aí do verbo composto, que eles normalmente ficam juntos. Verbo auxiliar mais o principal, certo? Questão 2. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada é de que somos todos mortais. Pessoal, vamos focar naquela formulazinha. Verbo mais preposição mais conjunção. Trata-se de quê? Da objetiva indireta. Se fosse substantivo, preposição, conjunção, seria completiva nominal. Esquecem é verbo, de preposição,
que conjunção. Você vê que não precisou nem olhar para o restante, só olhar para a fórmula. Verbo, preposição, conjunção, objetiva indireta. Se fosse substantivo, preposição, conjunção, completiva nominal. Beleza? Super fácil. Então, a nossa questão é a letra B de bola. Terceira questão. Em relação ao trecho, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. As orações destacadas são, respectivamente, detalhe nessa palavra respectivamente, ou seja, tem que seguir a ordem, certo? Não pode modificar. Você tem aí 1, 2, 3 orações. Declarou-me, tinha, esquecesse, certo? Então, observe aí que temos 3 orações, período composto, certo? A primeira parte aí, e no fim declarou-me, é a oração principal. Observe que aí eu tenho 2 orações, certo? Aí vamos saber se essas 2 orações, elas são subordinadas. Declarou-me o quê? Que eu tinha medo. Ela aí é o que, pessoal? A pergunta é o que após o verbo? O que após o verbo trata-se como objetiva direta. Então a gente já eliminaria a letra A, letra B e letra E, certo? Sobraria C e D de dado, certo? Ó. E no fim declarou-me o que. Veja como é importante aquelas perguntas, né? O que, quem, a que. Aliás, o que, quem e que após o verbo para encontrar o objeto direto. A que, a quem, de quem, para quem, para encontrar o objeto indireto. Observe, então, que eu tinha medo, ela funciona aí como objetiva indireta, certo? Aliás, objetiva direta, certo? Porque antes do que não tem preposição. Objetiva direta. E ao mesmo tempo responde a pergunta o que, né? Declarou-me o que? Ou declarou-me que eu tinha medo. Observe que a segunda parte, né? A terceira oração, de que você me esquecesse. Medo é o que, pessoal? Verbo ou nome? No caso, substantivo. Então, se é substantivo, seguido de preposição, conjunção, qual é o caso? Completiva nominal. Então, nossa alternativa, nossa questão de gabarito, letra C. A ordem respectiva é objetiva direta e completiva nominal. Beleza? Super fácil, né? Prosseguindo essa nossa jornada de questões, observe que, além de compreender, né, preciso ter a informação memorizada, porque na hora tudo tem que agir rapidamente, simultaneamente, certo? Questão 4. As orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo são todas subjetivas, exceto, olha aí o detalhe, certo? Então, exceto, ou seja, vai ter uma que não vai funcionar como subjetiva. Lembrando, o que é necessário para ser subjetiva? Primeiro, que não tenha sujeito na oração principal. Segundo, que na oração principal tenha um verbo auxiliar. E terceiro, que a subordinada funcione como sujeito da oração principal. De fato, em via de regra, você vai olhar. Qualquer frase que tiver sujeito, você já descarta na oração principal, certo? Na oração principal. Se tiver sujeito, essa não é... Aliás, essa é a alternativa, porque ele quer exceto. Então, tem 3 alternativas aí que na oração principal não tem sujeito. Ele quer justamente o contrário. Aqui não funciona como subjetiva, ou seja, que na oração principal aconteça, tenha a presença do sujeito, que é a única situação, né? Observe que dos 6 tipos, a única classificação que não tem sujeito na oração principal é a subjetiva, certo? Então vamos lá. Decidiu-se que o petróleo subiria de preço. Decidiu-se que o petróleo subiria de preço. Decidiu-se o quê? Pergunta, né? Você tem aí
uma objetiva direta. Já é a nossa opção, certo? Se houver outra opção, seria anulada, certo? Então, as outras questões agora, as outras frases, têm que ser obrigatoriamente subjetivas. A letra A coincidiu, né? Decidiu-se o quê? Então, como é importante as perguntas, certo? Só lembrando, após o verbo que, quem, o que. Para encontrar a objetiva direta. Para as objetivas indiretas, a que, a quem, de quem, para quem, certo? Vamos lá. Letra B. É bom, é muito bom, observa assim, é muito bom que o homem, vez por outra, reflita sobre sua vida. Então você vai olhar aí essa primeira parte, né? É muito bom que o homem, vez por outra, reflita sobre sua vida. Você vê, é muito bom, você tem aí a oração principal, certo? Nessa oração principal você percebe que não tem sujeito. Então trata-se de uma subjetiva, certo? Que o homem, vez por outra, reflita sobre sua vida, trata-se aí de predicativo do sujeito. Na verdade, pessoal, você só tem aí que o homem reflita sobre sua vida. Porque vez por outra aí, na verdade, em português nós chamamos de expressão expletiva. São palavras ou expressões que adentram dentro da frase, mas você pode retirá-la e não prejudica o sentido da frase. Tanto é que você pode ler bem assim, ó. É muito bom que o homem reflita sobre sua vida. Então eu posso retirar vez por outra e não vai prejudicar o sentido da frase, certo? Então, letra C. Então, no caso, a letra B é uma subjetiva, certo? Porque na oração principal, onde fica é muito bom, não tem sujeito. E tem a presença do verbo auxiliar, que é o verbo ser, na forma é, certo? Letra C. Ignoras quanto custou meu relógio? Quem ignoras? Tu. Então, veja, essa, pessoal, é uma questão. Se eu só me ver a pergunta aqui, as orações subordinadas subjetivas que aparecem nos períodos abaixo são todas subjetivas. Já é um problema, né? Porque já vimos que a letra A é objetiva direta, a letra C trata-se de uma objetiva direta. Não, tá certo, né? Tá certo, eu que me enganei. Às vezes eu fico maluco, certo? Então, letra A e letra B, letra A e letra C, trata-se de objetiva direta. Tu ignoras o quê? Quanto custou meu relógio, certo? Então, é possível fazer a pergunta objetiva direta, certo? Letra D, perguntou-se a quem? Ao diretor, objetiva indireta, certo? Porque faz a pergunta a quem? Perguntou-se a quem? Ao diretor. Quando seríamos recebidos? E letra E, convinha-nos que você estivesse presente à reunião. Convinha-nos o quê? Que você estivesse presente. Então, trata-se de uma objetiva direta. Então, veja, pessoal, focando na pergunta, veja. As orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo são todas subjetivas, certo? Errado. Certo? Essa questão seria anulada. Por quê? Para ter essa questão, para ver uma lógica, primeiro tinha que ter das 5 opções, 4 como subjetivas, uma como qualquer outra classificação. Já percebemos aí que tem 3 orações objetivas diretas, que é a letra A letra C e a letra E. A letra D é uma indireta, só temos como subjetiva a letra B, certo? Então, o problema dessa questão, essa questão seria anulada, certo? Vamos lá, a quinta questão. Ninguém mais acreditava que ainda houvesse meios de salvá-lo. Há no período acima, né? Essa pergunta acima aí não ficou tão legal, certo? Ficaria melhor assim. Há no período anterior, certo? Isso aí é um problema na elaboração de perguntas, certo? Então é importante que vocês também entendam
possam também analisar se a pergunta está correta. Eu, como candidato, pediria também a anulação, porque se é acima, significa a questão anterior. Aqui, a pergunta aí está se referindo como se estivesse se referindo à questão 4, certo? Então, já que se exige tanto da gramática, a própria banca, a instituição responsável também tem que escrever corretamente. Há no período acima, não. Há no período anterior, certo? Qual é o período anterior? Ninguém mais acreditava que ainda houvesse meios de salvá-lo. Porque se for acima, logicamente você vai escolher qualquer frase que pertença à questão anterior, certo? É uma questão de lógica. Então, se a banca errou, ela tem que assumir seu erro. E no caso, se o candidato também perceber, né? Ele vai pedir anulação através de um protocolo, certo? Mas vamos lá. A no período acima. As perguntas referentes à quantidade de orações, se eu não me engano, né? Então vamos lá determinar logo quantas orações. Quem determina o número de orações é a presença do verbo. Então acreditava uma oração, houvesse 2 orações, salvá-lo 3. Letra A, né, pessoal? 3 orações subordinadas. Agora vamos ver se é subordinada, certo? Lembra que eu falei que para ser subordinada, pessoal, tem que ter a conjunção, que é o assunto que nós estamos vendo. Eu falei logo no início que em geral é que, mas pode ser também o SE, o C, certo? A condicional, conjunção condicional. E também pode ser advérbio. Embora que não é um assunto que nós estudamos agora, os advérbios, ele também indicam a presença de uma oração subordinada. Então você tem aí que, aliás, mais, acreditava, o advérbio de intensidade, né, da primeira oração, que ainda houvesse segunda oração, observe que ainda houvesse é a segunda oração, certo? Por conta da conjunção que. Então, na primeira você tem o advérbio mais, né? E junto com o seu verbo acreditava. Na segunda oração, a conjunção que mais o verbo houvesse, certo? E na terceira oração, meios de salvá-lo. Esse meios aí é também um advérbio, certo? Portanto, temos 3, sim, orações subordinadas, certo? Cuidado, porque essa pergunta ela exige mais. E esse não é o assunto, né? Você vê que eu tive que antecipar um assunto que ainda nós não falamos. Mas todo bom estudante precisa recordar de fato que os assuntos em si eles estão interligados. E vocês já viram com certeza na escola ou por onde vocês estudaram através de cursinhos as classes gramaticais, certo? Lembrando, as classes gramaticais são substantivo, verbo, pronome, numeral, artigo, adjetivo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição, certo? Cada palavra vai receber uma classificação conforme a morfologia, certo, pessoal? Então, nossa alternativa A. Mas vamos só analisar as demais só para perceber se seria anulada a questão ou se realmente só seria a letra A. Se tiver mais que 2, deve ser anulada, né? Letra B, uma oração principal e uma subordinada. A gente falou que as 3 são subordinadas, certo? Por conta de 2 ter advérbio, mais acreditava e meios de salvá-lo são 2 orações adverbiais, e que ainda houvesse, você tem aí, aliás, também uma oração adverbial, porque o ainda é um advérbio, certo? Embora com a presença do que. A conjunção que é o advérbio ainda, certo? As 3 são subordinadas, só que adverbiais. Então ele diz aí na letra B, uma oração principal, não existe oração principal aí, certo? Letra C, uma oração subordinada reduzida. A gente ainda não falou desse assunto reduzida, vamos com certeza fazer um vídeo explicando. É uma continuação, seria mais breve o assunto, mas é interessante você saber que existe reduzida, né? De infinitivo, de particípio e gerúndio. Não vamos detalhar, mas só para vocês saberem de antemão. Não seria reduzida
Porque, para ser reduzida, o verbo não poderia estar flexionado. Todos os verbos aí estão flexionados ou conjugados. Acreditava, houvesse, salvá-lo, certo? D. Uma oração subordinada subjetiva. Todos aí têm sujeito. Você faz a pergunta, quem mais acreditava? Ninguém. Quem ainda houvesse? Ele ou ela, né? Porque aí o verbo está na terceira do singular. Meios de salvá-lo. Salvá-lo quem? Lo, né? A terceira pessoa. Ele ou ela, certo? Então não seria subordinada subjetiva, porque na subjetiva lembra que não pode ter sujeito. No caso aí das 3 orações subordinadas, todas elas com sujeito. E letra E, que ficou o erro aí, se repetiu, né? Mas entendam aí que a letra E, uma oração subordinada objetiva direta. Nós falamos que aí as 3 trata-se de subordinada adverbial. Na verdade aí não tem nenhum caso de substantiva. Todas elas são adverbiais, subordinadas adverbiais. Lembram que eu falei no início? Existem 3 tipos de orações subordinadas. As substantivas, que está sendo a aula de hoje. As adjetivas, que vamos fazer um vídeo sobre esse assunto. E as adverbiais, que é o assunto mais longo, né? Então, nesse caso aí, como falamos de advérbio, já de cara saberia que não é substantiva, portanto, não poderia ser nenhuma classificação das subjetivas, certo? Por isso que ele deixou 3 orações subordinadas, porque existem 3 tipos de subordinadas, né? Questão 6. Nos trechos, não é possível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio e 1 ou 2 minutos de prazer. E digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. A palavra que está introduzindo respectivamente, aí de novo, né? Vai olhar o que em todo esse período, né? Está introduzindo o que? Orações. Vamos lá, o primeiro que. Não é possível que. Observe que não é possível, não tem sujeito. Portanto, o que a notícia da morte me deixasse, que a notícia da morte é uma oração subordinada subjetiva. Considerando que a primeira parte aí não é possível, é a oração principal. Então já vamos para considerar, eliminar letra B, letra D de dado e letra E, certo? Então já eliminamos aí letra B, D e E. Temos aí letra A e C já como possível resposta. Aí você vai continuando para o segundo que. Digo-vos que. Digo-vos o que. Aí vem a pergunta. O que? Essa pergunta, a resposta vai encontrar o objeto direto. Então você tem letra A, oração subordinada objetiva direta. Então letra A, né, pessoal? Pergunta o que para encontrar a substantiva objetiva direta, certo? Fácil essa, né? O que da primeira funcionando como subjetiva da oração principal e o que da expressão digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras como objetiva direta. Super fácil, né? Isso aí não exigiu tanto de nós. Continuando para fechar esse nosso aulão, terminou sendo mais prolongado do que eu imaginava, mas é assim, lembra que eu falei, eu repito bastante o conteúdo, comento os detalhes nas questões, porque é importante, pessoal, entender, inclusive até os erros, né? Embora que num concurso você não tenha tempo, então justamente você vai resolver esses problemas no período que você está se preparando para uma prova de concurso, de preparação para Enem. Você precisa entender o porquê das corretas e o porquê da errada. Ou porquê, melhor dizendo, né? Aí foi o estudo dos porquês que nós fizemos. Então, questão 7. Assinale o período, há um erro aí, certo? E aí é de banca, veja, né? De banca, né? Da PUC.
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Assinale o período em que a oração destacada é substantiva apositiva. Lembra? Positiva, 2 pontos. Via de regra. Então, só olhando você já vai para a letra C. Só me interessa saber uma coisa, 2 pontos. Onde moras? Aí você pergunta, mas Eduardo, você não falou do onde, aliás, onde moras. Veja, o onde, normalmente, ele funciona como advérbio de lugar, certo? Mas veja, mesmo que a gente não tenha estudado ainda as orações subordinadas adverbiais, né? No caso não é ela, esse onde aí não funciona como advérbio de lugar, certo? Ele está funcionando como uma conjunção, mudou de classe gramatical. Por quê? Ele está aí como uma explicação da oração principal. Quem é a oração principal? Só me interessa saber uma coisa, onde moras, certo? Talvez tenha ficado confuso, mas o que é que reforça essa minha justificativa? A presença dos 2 pontos, certo? Lembrando que o aposto ele serve para explicar o que vem antes, né? Você vê que aí não tem uma pergunta, só me interessa saber uma coisa. Um desejo informativo, né? Qual é o desejo informativo? Só me interessa saber uma coisa. Qual é a informação? Onde moras? Certo? Não, lembrando que não é pergunta. Passa a ter um valor apositivo, né? O advérbio de lugar, que normalmente seria um advérbio, está funcionando aí como conjunção, certo? E se é conjunção, ele faz parte da substantiva apositiva. Foque, pessoal. Se não entenderem pela a justificativa gramatical, foque nos 2 pontos, resolve seu problema, certo? Porque as classes, né, as palavras, aliás, mudam muito de classe. Por exemplo, nós vamos fazer um estudo bem detalhado ainda sobre a palavra que, é a palavra mais difícil de ser analisada sintaticamente, né, na sua função e na sua morfologia, porque ela pode ser substantivo, ela pode ser, só não pode ser verbo, mas as demais classes gramaticais, todas elas, exceto o verbo, ela pode ser chamada de substantivo, pode ser chamada de pronome, pode ser numeral, aliás, numeral também estaria fora, certo? Aí seria um erro meu. Então, com ela, exceto verbo e numeral, a palavra que poderia receber 8 classificações. Portanto, N funções com a palavra aqui, certo? É o que aconteceu também com o verbo onde, tá? O advérbio onde, né? Que é o de lugar, e aí está funcionando como conjunção na função de aposto, explicando a oração principal, certo? Então, morarei onde moras, certo? Aí você tem 2 orações, no entanto, esse advérbio aí funciona de fato como advérbio, como na letra A, como na letra B, só não na letra C, porque ele mudou de classe gramatical e, portanto, passou a funcionar como aposto, certo? Explicando a oração que está antes, ou o pensamento que está antes. Certo, pessoal? Então, nossa alternativa aí, letra C. Lembre-se que eu falei, em via de regra, é o que mais usado, o C poucas vezes, e outras classes gramaticais poderão funcionar como conjunção, que é o caso aí da letra C. 8ª questão. Qual o período em que a oração subordinada substantiva predicativa? Só para lembrar, predicativa tem que ter sujeito e verbo auxiliar na oração principal. Meu desejo é que você passe nos exames vestibulares. Meu desejo qual é meu desejo? O que é que você passe nos exames vestibulares? Meu desejo. Então você tem sujeito, tem verbo de ligação. Já é nossa alternativa, certo? Letra B. Sou favorável a que o aprovem. Sou favorável a que?
Lembra aí, favorável aí, você tem um nome, o a aí não é artigo, é uma preposição, e que conjunção, onde tem nome, substantivo, preposição, conjunção, é o caso da completiva nominal. A propósito, aí já vem outra informação. Você vê como gramática tem sabor de quero mais, né, pessoal? Até então, trabalhamos, no caso das completivas nominais e das objetivas indiretas, com a preposição de. Mas veja, há formas de você montar com outras preposições. No caso aí, o a, que normalmente é um artigo, está funcionando aí como preposição. Sou favorável a alguma coisa. Esse a é preposição. Só seria o artigo se a palavra que fosse um substantivo, certo? Como é uma conjunção, trata-se da preposição, que é a locução conjuntiva ou locução prepositiva. No caso aí, locução conjuntiva, aqui, certo? Então, você tem a completiva nominal e a pergunta pede a substantiva predicativa, que por enquanto é a nossa letra A, certo? C. Desejo-te isto. 2 pontos é o caso da questão anterior, certo? Que sejas aí realmente o que está presente. A positiva, certo? O que sejas feliz está funcionando como aposto, explicando. Desejo-te isto. Isto o quê? Que sejas feliz. Que seja feliz explica, desejo-te isto. É um acréscimo de informação, na verdade, o aposto, né? Mais uma informação para esclarecer melhor, explicitar melhor. O aluno que estuda consegue superar. Estuda o aluno. Você vê o caso aí. Quem é a oração principal nesse caso? Parecido com a questão anterior, não lembro exatamente qual, mas tinha um exemplo semelhante, que a oração subordinada adjetiva separou a oração principal. Quem é a oração principal nessa letra D? O aluno consegue superar as dificuldades do vestibular. Quem estuda é a oração subordinada adjetiva. Nunca poderia chamar o aluno como oração principal. Por quê? Novamente, o que faz de um pensamento, uma proposição, uma oração, é a presença do verbo. Aí eu tenho um artigo substantivo. Então eu tenho que procurar onde é que está o verbo. O aluno consegue superar as dificuldades do vestibular. Não é o nosso assunto, mas aí já estamos apimentando, né? Trazendo um pouquinho do sabor de quero mais. Mais o que? Orações subordinadas adjetivas. Vocês vão dizer, não aguento mais, Eduardo, sobre esse assunto. Mas português é assim, cheio de detalhes, certo? É aí da Universidade Federal de Minas Gerais. Na frase, Maria do Carmo tinha a certeza de que estava para ser mãe. A oração em destaque é, pessoal, certeza, substantivo, preposição, conjunção, completiva nominal. Super fácil. Letra B, de bola. E para terminarmos, né, da FGV, né, a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, a oração subordinada funciona como sujeito do verbo da oração principal em. A oração subordinada funciona como sujeito da oração principal em. Aí ele está querendo saber qual é a frase que está como subjetiva, né? É a única que a subordinada é sujeito da oração principal. Vamos lá procurar? Não queria que você fizesse. Não queria o quê? É objetiva direta. Estaria fora. Ele quer uma oração que seja subjetiva, ou seja, na oração principal não tenha sujeito. Não queria. Ele não queria o quê? Que José fizesse nenhum mal ao garoto. Certo? Então aí você tem sujeito e é o caso do verbo transitivo, que no caso é objeto direto. B. Não interessa se o trem solta fumaça ou não. Não interessa se o trem solta fumaça ou não. Então você vê aí, não interessa aí, o verbo interessar, quem não interessa? Ele não lhe interessa se o trem. Você tem aí uma pegadinha, né, pessoal? Que só tem um verbo, que é o verbo soltar, certo? O restante aí passa a ser advérbio, artigo, substantivo e conjunção, certo?
Então não é a nossa alternativa. Só tem um verbo, não dá para analisar no conteúdo oração subordinada, porque precisa ter no mínimo 2 orações e 2 verbos. Letra C. As principais ações, dependiam, as principais ações dependiam de quê? Dependiam verbo, preposição, conjunção, objetiva, direta. Não é também a nossa questão. Era uma vez um sapo que não comia mosca. Então, você aí nesse caso, era uma vez, não tem sujeito, era uma vez um sapo, melhor dizendo, que não comia moscas. Essa é a nossa oração, né? A nossa alternativa. Era uma vez um sapo, você tem o verbo ser no passado, era, né? Eu era, tu eras, ele ou ela era, uma vez um sapo. O que não comia moscas está funcionando como sujeito da oração principal, que era uma vez um sapo. Certo? Beleza, pessoal? Só para completar aí a nossa análise, nossas esperanças tem sujeito, não é o caso da subjetiva. Então, confirma aí nossa letra D. Então, na letra A, objetiva direta. B, não dá para analisar porque só tem um verbo. C, objetiva indireta. Você tem aí dependia um verbo, preposição, conjunção. A letra D é justamente a nossa questão. Era uma vez um sapo, não tem sujeito. Então a subordinada aí está funcionando como sujeito dessa oração principal. Era uma vez um sapo. Letra E, nossas esperanças eram. Então, eram que a viatura pudesse. Nossas esperanças eram o quê? Então, pelo fato de ter sujeito, isso aí está funcionando como predicativa do sujeito. Porque tem sujeito e tem o verbo de ligação, que eram. Eles eram. Certo? Nossas esperanças eram. Ok, pessoal. Então, até a próxima. Não se esqueçam, né? Já estou até cansado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, canal Sapiência, com Eduardo Matias, analisador e facilitador deste canal. Um abraço e até a próxima.